amém e glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus com as palmas, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 1:5. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Apocalipse 1:5, amém? Quem achou da glória a Deus, amém? E da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reinos da terra, aquele que nos amou em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Pode sentar dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, amém. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, amém? Gostaria de estar louvando junto com a igreja na noite de hoje o hino da harpa cristã 304. Peço que toda a igreja me acompanhe e me ajude em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e vos vou cantar a Jesus, minha luz, que me
Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Olha ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o seu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a tua glória. Comprova meu amor, isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao seu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para expressar quanto eu dependo de ti. Vezes tão lindas se deste a mim, carinho, graça e amor eterno. Por isso eu quero louvar-te e dizer o quanto eu te amo, pois é digno de toda glória, e és digno de todo louvor. Não sei por que me amaste, misericórdia por mim tiveste, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças, dou graças a Deus, dou graças, dou graças a Deus. Maravilhoso. Te dou todo louvor, maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedores, tudo és triunfante, curador, libertadores, tudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo,
a este Deus, amém, irmãos? Não vou tomar muito tempo, não, vou logo para a palavra de Deus, amém? Irmãos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu não era digno de hoje estar na presença de Deus, pois um dia eu fui um pecador, um dia eu vim lá do mundo, um dia eu fiz tudo aquilo que o povo pode estar no mundo que não tem a presença de Deus faz, as coisas erradas, bebi, usei droga, envergonhei o nome do meu pai, envergonhei o nome da minha mãe. Eu fiz tudo aquilo que não era para me fazer, pois eu nunca tive precisão de ter feito nada disso. Mas pela graça e o amor e a misericórdia, pelo sangue de Jesus, um dia eu fui liberto, pelo sangue de Jesus eu estou salvo, para a glória e a honra do Senhor Jesus, amém? Eu sei que para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de hoje estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Palavra essa, irmãos, que pelo que eu fiquei sabendo hoje é um término de uma campanha. A campanha é essa a qual o sangue de Jesus tem poder. E hoje eu meditando sobre essa palavra, irmãos, algumas passagens na Bíblia que eu encontrei falando a respeito sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, não é muito fácil, não é muito fácil e ao mesmo tempo é fácil. Que bem sabemos que o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus é quem nos liberta, pelo sangue de Jesus que a gente foi comprado lá na cruz do Calvário. Eu gostaria de estar passando o que o Senhor me passou na tarde de hoje, ao eu estudar um pouco a palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor me entregou, amém? Assim como o Senhor me entregou, vou estar passando hoje para a igreja, amém? E no livro de Apocalipse, como lemos, no capítulo 1, versículo 5, está dizendo: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amada igreja, aquilo que eu dizia antes, eu não era digno de estar aqui, mas pelo sangue de Jesus que um dia morreu na cruz do Calvário, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, assim como vocês um dia foi comprado. Eu não sei se todos aqui nasceram no berço evangélico, mas aquele que veio do mundo bem sabe o que eu estou falando. Quando a gente está lá no mundo, irmãos, a gente às vezes não temos o conhecimento que a gente tem na casa de Deus. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. A gente somos libertos porque quando a gente começa a vir na igreja, quando o servo do Senhor está aqui na frente pregando a palavra de Deus, ensinando o caminho certo. Às vezes a gente vem com uma herança na nossa vida que não é errado, porque não é errado, eu digo assim, porque os nossos pais, eles não tinham culpa de ter aprendido da maneira que aprendeu, e da maneira que eles aprenderam, eles passou para a gente. E assim, muitas das vezes a gente nascemos e crescemos de uma forma errada. Aprendemos a cultuar outros deuses que não é o Deus de Israel. Aprendemos a fazer coisas a qual hoje para a gente é vergonhoso. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Apocalipse, igual eu li e vou ler mais uma vez para que fique guardado na mente de vocês, que da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito e dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então o que quer dizer, irmãos? Que outra hora nós éramos pecador, outra hora, meus irmãos, a gente era o que? Pecador. E aí bem sabemos que o salário do pecado é a morte. Só que um dia o Senhor Jesus Cristo desceu nessa terra e veio em forma de homem para o quê? Para que através do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, a gente fôssemos libertos. Libertos do quê? Daquela opressão que vivíamos lá no mundo. Antes do Senhor Jesus vir, irmãos, a gente vivia, antes da palavra de Deus, antes do Evangelho chegar até a gente vivia o quê? Enganado, a gente vivia nas trevas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que um dia, a gente pode conferir, se vocês quiserem, lá em Mateus 27. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Mateus 27, 51, está escrito assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, e do alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que naquele momento que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, que caiu, irmãos, sobre ele o nosso pecado,
que caiu sobre ele as nossas enfermidades, que caiu sobre ele, irmãos, tudo aquilo que a gente padecemos, porque o inimigo da nossa alma é o inimigo sujo. O que o inimigo quer? A gente nascemos do pecado. Só que o ser humano, irmãos, não nasceu para ser pecador. O ser humano nasceu, se a gente vê lá no livro de Gênesis 1:26, está dizendo que a gente nasceu segundo a imagem e semelhança de Cristo. O homem nasceu o quê? Para dominar a terra. Porque Deus, quando fez o mundo, Ele fez o mundo, fez os animais, fez a terra, fez o dia, fez a noite, fez a separação entre todos. E o que aconteceu? Lá no livro de Gênesis diz que a gente nasceu, a gente foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. A gente foi feito o quê? Para reinar. A gente não foi feito para sofrer. A gente não foi feito para ser enganado. A gente não fomos feitos para viver passando necessidade de nada não, irmãos. Só que o que aconteceu? O homem, lá em Gênesis 3:6 está dizendo que o homem pecou, porque Deus fez aquele paraíso, fez a terra para o homem tomar conta. E de tudo aquilo que Deus fez, havia apenas uma árvore, a qual Deus disse para o homem não tocar, não comereis essa árvore. E o homem, na sua ignorância, através de uma serpente que enganou o homem, o que aconteceu? O homem foi enganado. Se vocês quiserem conferir na Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a ave desejavam para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também para seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Então, irmão, naquele momento, a gente até aquela parte daquele momento a gente era inocente, até aquele momento a gente era imagem e semelhança de Deus. Só que no momento que o homem desobedeceu a Deus, irmãos, porque Deus não se afasta da gente, quem se afasta de Deus somos nós. E como que nós afastamos de Deus? Nós afastamos de Deus através do pecado, através da mentira, através da falsidade, através da ignorância. Tudo isso separa a gente de Deus. Você pode ver, irmãos, que quando você está na presença de Deus, que você vai fazer algo de errado, o Espírito Santo fala o quê? No coração. A gente sente aquele peso, aquela coisa ruim. E quando a gente faz um pecado que a gente não confessa ele diante de Deus, quando a gente não confessa aquele pecado, quando a gente não ora a Deus, a gente não pede perdão, a gente sente o quê? Aquele peso, aquela amargura, aquela coisa ruim. É o próprio Espírito Santo falando no coração da gente. Muitas e muitas das vezes, irmão, a gente vive sobre uma opressão, a gente vive sobre o mal na vida da gente. É o que? Alguma coisa que tem, algum pecado que não foi confessado diante do altar do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é fiel e justo, e na noite de hoje está perdoando o pecado, de na noite de hoje tirar a pessoa do jugo, do mal. E a Bíblia diz que lá no livro de Gênesis 3:6, que o homem, através do pecado, ele o que? Se afastou da presença de Deus, ele se afastou do paraíso. E a partir daquele momento, irmãos, a consequência do homem foi cada vez o que? Se afundar mais. Sabemos que os filhos que Adão e Eva teve, um matou o outro. E um que matou o outro viveu pela terra perambulando, trabalhando de sol a sol e não tendo fruto do seu trabalho. E a Bíblia diz que os homens todos da terra viveram, e uns viveram bem, que é aqueles que tentavam se chegar a Deus, os que não tentavam se chegar a Deus, só vivia cada dia mais e mais, se afundando cada dia mais. E a Bíblia diz que Deus foi levantando homens, foi levantando até mesmo mulheres para libertar o povo do pecado, através de libertar o povo da opressão do mal. A palavra de Deus diz que o povo sofreu, que o povo padeceu, mas sempre Deus enviava alguém para libertar o povo. Só que todos os homens grandes que a gente viu na Bíblia, sempre teve uma falha, e eles não conseguiram libertar o povo. A gente escutamos a história de Moisés, que Moisés conduziu aquele povo pelo deserto, que aquele povo era cativo de Faraó, e aquele povo
foi liberto de lá, e mesmo assim Moisés ainda fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E o que aconteceu? Moisés morreu sem entrar na terra prometida. E assim, depois de Moisés se levantou Josué, depois de Josué se levantou os juízes, e foi indo até que chegou a parte dos reis, como teve o rei Davi, como teve o rei Salomão, e nenhum deles foi capaz de libertar o povo. Só que a terra, irmãos, a Bíblia diz no mesmo livro de Gênesis, que uma certa feita, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, porque o ser humano fazia como está nos dias de hoje, se dando no pecado, se dando a vaidade, fazendo coisa errada, fazendo tudo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E o que aconteceu, irmãos? Deus se arrependeu, mas mesmo assim ainda na terra havia um homem justo chamado Noé. E este homem, Deus falou com ele para construir a arca, para salvar alguns que se arrependessem. E a Bíblia diz que durante 100 anos Noé ficou ali construindo aquela arca junto com a sua família, muitas das vezes zombando, muitas vezes sendo envergonhado. Mas a Bíblia diz que um dia o dilúvio veio, e aqueles que não acreditaram em Noé, o que aconteceu? Morreu. Mas mesmo assim Noé ainda caiu no pecado, Noé ainda não conseguiu libertar toda a terra. E assim foi vindo profetas, e foi vindo pessoas para salvar a humanidade, e mesmo assim essas pessoas não conseguiram. Mais uma vez Deus tinha se arrependido de ter construído o homem, porque o pecado era muito grande. E o que aconteceu? Bem, conhecemos que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vem da religião do catolicismo bem conhece a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E conhecemos e aprendemos que um dia Jesus estava lá no céu, sendo Ele Filho de Deus, e Ele se comprometeu de vir à terra. Ele sendo Deus, Ele desceu à terra, e para isso Ele nasceu, e para isso Ele cresceu como homem, foi criado como homem, foi sujeito a todas as tentações que a gente somos todos os dias. Ele aprendeu como a gente aprende, Ele passou por todas as etapas que a gente passou, porém nunca Ele cometeu pecado, nunca Ele se desviou daquilo que o propósito que foi colocado no coração dele. Pelo contrário, Ele viveu na terra, Ele pregou a palavra de Deus, Ele trouxe aqueles que estavam afastados com a presença de Deus, e mesmo assim, tanto bem que Ele fez, um dia Ele foi condenado à cruz. Só que tudo isso já estava planejado, porque através de Cristo ser crucificado, que eu e você iríamos ser libertos. Através do sangue de Cristo, que eu e você ia sermos libertos. E a Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado numa cruz que não era para Ele, porque naquela cruz tinha sido feita para ser ocupado por outra pessoa. Porém, Cristo naquele momento, Ele foi crucificado, não foi pela cruz daquele povo, mas Ele foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela sua doença, pela minha doença, pela falta de prosperidade. Ele foi crucificado por todos os maus. Naquele momento, irmãos, a cruz é um instrumento de tortura. Quem era crucificado, a condenação da pessoa era a morte. Porém, não era uma morte rápida, era uma morte dolorida, era uma morte sofrida. E Cristo ficou ali sendo ferido. Cada ferida que Ele recebia, cada lançada que Ele recebia, Ele ia sangrando. E aquele sangue foi derramado por nossa vida. Então, irmãos, naquele momento que Jesus foi crucificado, que o seu sangue foi derramado, foi pelo nosso pecado. O sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus foi pago um alto preço. Pelo sangue de Jesus que hoje eu e você estamos aqui, pelo sangue de Jesus que um dia nós aceitamos a Cristo, pelo sangue de Jesus que um dia nos batizamos, e pelo sangue de Jesus que hoje estamos aqui. Então o sangue de Jesus sim tem poder. E como eu li aqui, irmãos, naquele momento que Jesus caiu o pecado sobre Ele, que Jesus entregou sua vida, que Jesus morreu, naquele momento que os pecados caíram sobre Jesus, o que aconteceu? Deus virou a sua face, tirou seus olhos de Jesus, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. A gente sabe, a gente conhecemos, a gente aprendemos que Deus abomina o pecado, porém Ele ama o pecador.
Deus ama todo aquele que está lá no mundo. Muitas das vezes a pessoa está lá esquecida pela sociedade. Muitas das vezes a pessoa está lá sofrendo, mas Deus ama aquela pessoa. Porém, Deus abomina o pecado, porque naquele momento Jesus Cristo morreu pelo quê? Pelo nosso pecado. Morreu pelo quê? Pela traição do homem lá no livro de Gênesis. E naquele momento que Jesus morreu, irmãos, quando conhecemos a história de que quando foi feito a tenda para se adorar a Deus, ali segundo o que Deus passou para Moisés, ali foi construído a tenda, foi construído o altar, foi construído a arca. E o sacerdote, quando ia lá, sacrificava algo, um animal, pelo pecado de alguém, era para, quando a pessoa pecava, conforme o pecado que a pessoa tinha, era feito um sacrifício através do sacerdote para ser perdoado aquele pecado. E a Bíblia nos diz que ali, naquela tenda, havia um véu que separava. O sacerdote, quando entrava, ele tinha que entrar ali sem pecado, ele tinha que entrar ali, e a palavra de Deus diz que ele entrava com a corda amarrada na sua cintura. Se ele entrasse em pecado, ele era fulminado, e outra pessoa não podia entrar ali para tirar o corpo, tinha que puxar pela corda. E a Bíblia diz que aquele véu que separava a gente, porque antes a gente não tinha essa comunhão que a gente tem hoje, que a gente ora ao Senhor Jesus Cristo e pede ao Senhor Jesus Cristo para Deus, para a gente ser curado, para a gente ser liberto. Porque havia um véu, havia uma separação entre o homem e Deus. E naquele momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia está nos falando que o quê? Que aquele véu rasgou. Como lemos aqui, naquele momento, o véu que nos separava de Deus, aqui nos separava da presença de Deus, aquele véu foi rasgado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou ler mais uma vez só para vocês guardar, irmãos. A palavra do Senhor Jesus tem que ser guardada. A palavra do Senhor Jesus tem que ser, irmãos, lembrada. Não possamos esquecer em momento algum a palavra do Senhor Jesus, amém? O 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, e de alto a baixo, e estremeceu a terra, e fenderam as pedras. Então naquele momento, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo morreu, aquele momento que o sangue do Senhor Jesus caiu por nós, o véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rasgado. O Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, ele nos deu direito que é a salvação. Ele nos deu direito que é uma vida nova, uma vida plena, uma vida com Cristo. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, o que o inimigo quer fazer? O inimigo, Satanás, o demônio, o Lúcifer, o que ele quer fazer? A Bíblia diz que Lúcifer, que Satanás, ele era o quê? Um anjo de luz. Ele era um anjo regente do coral celestial. Ele é conhecido, na tradução de nome Lúcifer, é a estrela da manhã, a luz que brilha. E ele se crescia, ele se achava, ele era arrogante. E nisso ele cresceu e quis ser melhor até que o próprio pai. E com isso que ele cresceu, ele estava o quê? Fazendo rebelião. Ele estava o quê? Convencendo mais anjos que ele era até melhor que Deus. Só que com isso o que ele fez? Ele foi expulso do céu. E sendo ele expulso do céu, o que ele fez? Ele tenta de toda forma afastar o quê? O homem da presença de Deus. Ele quer fazer o quê? Com que impeça que a gente não seja salvo. Ele quer impedir que a gente não chegue até o objetivo. O inimigo não quer ver você prosperar no seu trabalho. O inimigo ele não quer fazer você prosperar no casamento. Ele não quer ver você prosperar de forma alguma. Ele quer o quê? Jogar a doença. Ele quer jogar o desânimo. Ele quer jogar a tristeza. Ele quer fazer com que toda forma você se afaste da presença de Deus. E você se afastando da presença de Deus, você estando longe do caminho do Senhor Jesus, se o Senhor Jesus voltar, o que acontece? Você é condenado. Se o Senhor Jesus voltar e você estiver no pecado, você estiver fora da presença de Deus, você não tem salvação. Porque como é que nós somos salvos? Através de aceitarmos a Jesus, através de nos batizar
Porque no momento que a gente aceita Jesus, Ele escreve o que? O nosso nome no livro da vida. Porém, irmãos, o pecado que a gente comete, o pecado que a gente faz, só é perdoado quando? Quando nos batizamos. O batismo quer dizer o que? A sepultura do velho homem. Na hora que a gente se reflige na água, ali morre o velho homem e nasce o novo homem. Naquele momento, irmãos, para a gente ser salvo, que a gente tem que ser o quê? Batizado. E o diabo, o que ele fez? Ele foi expulso do céu e ele quer que vocês o quê? Vocês não alcancem o objetivo que é a salvação. E o inimigo, ele vem, irmãos, e ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar a sua autoridade, ele quer mostrar o seu poder. Igreja, Deus está mandando dizer para você que aquele resultado que você recebeu do médico, aquele resultado que não foi positivo, aquilo que é o inimigo querendo mostrar o seu poder. E a partir do momento que o médico fala, não tem mais jeito, aí é o momento que Deus entra com providência, porque aquilo, irmãos, que você pode fazer com as suas mãos, Deus deixa para você fazer. E aquilo que você não tem poder para fazer, é um milagre de Deus. Isso é coisa para Deus resolver. E o inimigo, irmãos, o que aconteceu? Ele oprimia e ele foi vencido lá na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus tem poder. Quando você falar com o advogado fala assim, ó, não tem jeito a sua causa, não tem jeito, você fala, o sangue de Jesus tem poder sim. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o médico falar, não tem mais solução para o seu caso, você tem que esperar a morte. Você tem que falar para ele, o sangue de Jesus tem poder sim, porque pela minha vida foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário. Pela minha vida, pelo sangue de Jesus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gosto de ler Bíblia. Quem aqui gosta de ler Bíblia, levanta a mão aí. Vamos ler lá no livro de Mateus. Mateus 8. Não, irmãos, desculpa, Mateus 26, 28. Já estava na... Glória a Deus, amém? Mateus 26, 28, amém? Porque isto é o meu sangue, e o meu sangue é o novo testamento, que derramando por muitos para a remissão dos pecados. Lê mais uma vez. Porque isso é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, para derramar por muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Vamos sentar aplaudindo o Senhor, amém? O Senhor Jesus quer nos dizer? Que o sangue dele foi para a remissão dos pecados. Então quando o acusador, quando o inimigo vier te acusar, você fala, inimigo, pelo sangue de Jesus que eu fui liberto, pelo sangue de Jesus que tem poder sim, que eu fui curado. Então você não tem autoridade na minha vida, você não tem autoridade na minha família, você não tem autoridade no meu emprego, você não tem autoridade de maneira alguma. A palavra de Deus aqui, irmãos, se refere, irmãos, porque bem conhecemos que Jesus, naquela noite que ele foi traído, ele se juntou com quem? Com os seus discípulos. E ele se juntou ali o quê? Para ceiar. E ele sentado ali na mesa, quando ele passava as últimas orientações para os seus discípulos, bem ele sabendo que naquela noite ele ia ser traído, como foi revelado naquela mesa que ele ia ser traído, como aquele que se traiu a Jesus se levantou. E ali ele estava passando, irmãos, para todos aqueles seus apóstolos, para todos aqueles que seguiam ele, sabendo ele que muitos daqueles também iam morrer pelo nome de Jesus, iam morrer pelo Evangelho. Naquele momento ali Cristo passava para a igreja, como ele está passando para a noite de hoje essa orientação. Ali na Santa Ceia, ele estava ali passando para a igreja, ele estava passando para mim e para você, porque isso é meu sangue, e o meu sangue é o Novo Testamento. Porque, irmãos, quando ele estava introduzindo ali a Santa Ceia, primeiramente ele levantou o pão e disse, esse é meu corpo, essa é minha carne.
e distribuiu, e o povo ali, e no mesmo tempo ele levantou o que? O cálice, e naquele momento ele levantou o que? O suco de uva, representando o que? O sangue. Ele falou assim: porque digo vós, desde agora, não beberei deste fruto da vinde, até que nos dias em que beba de novo conosco no reino de meu Pai. Naquele momento ali ele apresentou o que? O sangue dele. Ele apresentou o que? A Santa Ceia, né? Porque isso é meu sangue, e o meu sangue é o Novo Testamento, que derramei por muitos para a remissão dos pecados. Por que eu estava dizendo, irmão, que a gente tem que se batizar? A partir do momento que a gente se batiza, que a gente está em comunhão com a igreja, a gente o que? A gente pode ceiar. E a palavra de Deus está dizendo o quê? Que a partir do momento que a gente ceia, a gente está o quê? Tomando o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é o quê? Para a remissão do nosso pecado. Como que a gente pode ter parte do sangue se a gente não bebemos a ceia? Às vezes a pessoa ainda quer estar em desobediência com a palavra de Deus. A pessoa ainda quer ser arrogante. A pessoa ainda fala: não, se eu não tomar a ceia, mesmo assim eu vou ser salvo. Pode ser que seja salvo, irmão, que a gente é salvo pela misericórdia de Deus. Mas Deus está nos orientando, irmãos. Vamos fazer por aonde, irmãos? Estar em comunhão com a igreja. Deus está falando isso aqui com a igreja hoje, irmãos. Eu não posso voltar para minha casa sem entregar aquilo que o Senhor está passando. Como eu posso, irmãos, vir aqui na frente e louvar a Deus se eu não estou em comunhão, se eu estou de mal do meu irmão, irmãos? Como posso eu vir aqui na frente querer pregar, irmãos, se eu não perdoo o meu irmão, irmãos? Como que não perdoa? Às vezes você fala de boca para fora: eu te perdoo. De boca para fora: eu não tenho mágoa de você, só que no coração você ainda não perdoou, irmãos. Lembra que eu falei, irmãos, que pecado não confessado traz o que? Traz a doença. Pecado não confessado traz o que? Angústia. Há um estudo que diz, irmãos, que a maioria das pessoas que morrem de câncer, lá por trás dessa pessoa tem o que? Uma mágoa. Lá por trás dessa pessoa tem algo que ela sofreu e que ela mesma se perdoou, e através daquilo nasceu o que? O mal na vida deles, e aquele mal veio o que? E matou a pessoa. Porque isso é o meu sangue, e o meu sangue é o Novo Testamento, que derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, irmãos, que possamos cada dia mais, irmãos, estar em comunhão com Deus. Que possamos, irmão, de toda forma, irmãos, fazer de tudo, irmãos, para não se afastar da presença de Deus. Porque, irmãos, se ficarmos afastados da presença de Deus, irmãos, irmãos, a gente aqui na terra passa por sofrimento, irmãos. Aqui na terra a gente passa por uma provação. Imagine, irmãos, aqueles que não têm salvação, como é terrível, irmãos. Imagine, irmãos, como é que é morrer sem Deus. Mas, irmãos, eu já vi muitos que passaram revelação que Deus entregou no arrebatamento. Eu já vi muitos contando testemunho que Deus levou eles até para eles verem como é que é o inferno. O inferno, irmãos, e a Bíblia, eu já li na Bíblia, o inferno é um lugar terrível. O inferno é um lugar, irmãos, que você não deseja estar ali nem só por um minuto, irmãos. E para não ficar, irmãos, só nas minhas palavras, porque se eu ficar falando somente de mim, vocês vão encontrar falha em mim. Então vamos ler, irmãos, a palavra de Deus mais ainda. 1 João. Glória a Deus, aleluia, Jesus. João, versículo 7, amém? 1 João, versículo 7. 1 João 1, 7. Mas, se andamos na luz, como Ele é na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra, irmãos, que eu li lá no Mateus, pouco atrás? Lembra que eu falei da comunhão, irmãos? Então, mas se andarmos na luz. Por que que temos que andar na luz, irmãos? Eu estou aqui no alto, a luz está me pegando, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Se aqui tivesse escuro, irmãos, estaria difícil de vocês verem o que eu estava fazendo. Então a Bíblia está dizendo o quê? Para a gente andar na luz, para a gente andar em o quê? Em comunhão, para a gente andar o quê, irmãos? Com a vida reta, igual a irmã falou, na obediência.
né? A gente temos que andar o quê? Uma vida reta, uma vida plena na presença de Deus, irmãos. A partir do momento que a gente estamos, irmãos, na presença de Deus firme, que a gente estamos o quê? Alegres, irmãos. A gente não tem, irmãos, quando a gente não tem o que temer, irmãos, é bom demais, irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, na nossa casa tem só ovo para comer, a gente come o ovo alegre, irmãos. Muitos irmãos têm dinheiro, irmãos. O dinheiro, irmão, pode trazer assim, ajudar a felicidade, mas o compra, irmãos. Quantas pessoas aí fora, irmãos, que tem dinheiro e está se matando com depressão? Quantas pessoas aí fora, irmãos, estão sofrendo e mesmo assim, irmãos, esses dias para trás eu estava pregando com um senhor, irmãos. E esse homem, irmãos, como que o diabo é sujo. Esse homem na sua infância foi mordido por uma jararaca. E naquele momento ele não foi para o médico, e naquela época não tinha nem médico. E agora, passado mais de 50 anos, irmãos, aquele veneno da cobra fez efeito. O diabo, ele é sujo, o diabo quer o quê? Apenas uma desculpa. Não podemos, irmãos, de maneira alguma dar brecha para o inimigo querer agir nas nossas vidas. Temos que tampar todas as brechas, irmãos. E aquele homem, irmãos, estava descascando, arrancou todo o couro do corpo. O homem estava em carne viva. E mesmo assim, irmãos, por várias vezes eu fui na casa dele, ele combinava comigo de ir para a igreja. E na hora que eu chegava na casa dele, eu chamava na porta, ele fingia que não estava nem lá em casa. Irmãos, como é que o inimigo é sujo? O inimigo coloca essas coisas no coração da pessoa. E a pessoa estando errado, precisando ser liberto, precisando da presença de Deus, o inimigo ainda coloca um tampão. Que a pessoa está na terra, a pessoa não reconhece seu erro e prefere ficar ali sendo condenado do que estar na igreja para ser liberto. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Aquilo que eu estava dizendo, irmão, temos que ter comunhão com o nosso irmão. Temos que estar na luz, temos que estar... Tudo na nossa vida, irmãos, tem que estar na claridade. Tudo na nossa vida tem que estar em pratos limpos, irmãos. Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo, irmãos. Não há nada que Deus não venha trazer a revelação, irmãos. A Bíblia diz que meu povo padece, sofre, porque falta conhecimento da palavra de Deus. E está dizendo, mas se andarmos na luz como Ele na luz, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por isso que temos, irmãos, que estar na luz, temos que estar em comunhão, temos o que? Que participar da Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia é o que? A representação do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, irmão, tem o que, irmãos? O sangue de Jesus tem o que, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E vamos ler mais Bíblia, irmãos. Porque a palavra do Senhor Jesus diz: conheceis a verdade o que? Vos libertará. Quem liberta, irmão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E como é que vamos ser libertos se a gente não conhecer a palavra de Deus, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não vir na igreja, se a gente não aprender, irmãos? 1 Pedro 1,19. Glória a Deus. 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. A Bíblia está dizendo aqui, o título desse texto é exaltação da santidade. Está dizendo o quê? Que Cristo era puro. Lembra que eu estava falando que Cristo veio ao mundo sem pecado? Cristo, ele não veio ao mundo através de um contato de um homem, de uma mulher. Ele foi o que? Encarnado ali no corpo de Maria. E ele foi gerado ali por Maria. Ele cresceu como eu e você cresceu, sendo sustentado pelos seus pais. Ele foi ali recebendo os ensinamentos. Só que a Bíblia diz que ele cresceu reto, não olhou nem para a direita nem para a esquerda, mas ele seguiu o que? No seu alvo, que era o céu. Ele sabia que ele estava naquela terra, mas aquele momento que ele estava aqui na terra era passageiro.
como a gente vive aqui, irmãos, se a gente for comparar, irmãos, essa vida que a gente tem aqui é muito curta, irmãos. Agora a eternidade já diz, eternidade é eterna, irmãos. Verdade. Irmãos, essa vida que a gente tem aqui, irmãos, é muito pouco. Vivemos muito tempo, muito pouco tempo, irmãos, para se prender, irmãos, aos bens materiais dessa terra. Vivemos muito pouco tempo aqui nessa terra, irmãos, para às vezes o orgulho, irmãos, tomar conta das nossas vidas. Irmãos, temos que entregar cada dia mais e mais a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Cada dia mais e mais, irmãos, temos que estar, irmãos, perante o altar de Cristo, irmãos. Essa vida aqui, irmão, é passageira, irmãos. Essa vida aqui, irmãos, é no piscar de olho. Cristo está voltando, irmãos. Cristo está voltando para buscar a sua noiva, irmãos. E se pegarmos, irmãos, a gente despercebido, vamos ficar, irmãos. É no piscar de olhos, irmãos. A vinda de Cristo é muito rápida, irmãos. E a Bíblia está dizendo aqui da santidade de Cristo. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, sede santo como eu sou santo. Jesus Cristo está dizendo aqui, mas como é precioso o sangue de Cristo. Que o sangue de Cristo é precioso. Por que é precioso, irmãos? Porque através do sangue dele que fomos purificados. Através do sangue, do poder do sangue de Jesus Cristo, irmãos. Para você nunca esquecer, irmão, através do sangue de Jesus, que somos salvos. Mas como é precioso o sangue de Cristo. Como pode um cordeiro imaculado, incontaminado, o Senhor Jesus não tinha pecado, irmãos, e morreu pelo nosso pecado. Ele, irmãos, não tinha pecado algum. Ele veio lá do céu, irmãos, para nos salvar. Ele veio lá do céu, irmãos, para nos libertar, irmãos. Irmãos, Pedro, quando ele enviou essa carta, porque aqui, irmãos, no capítulo, para a gente entender um pouco, no capítulo 1, versículo 19, irmãos, aqui, irmãos, havia um povo que naquela época, irmãos, quando ele estava levando o evangelho de Jesus, a igreja, irmãos, estava sendo perseguida. A igreja foi perseguida, irmãos. E nessa época, irmãos, que a igreja foi perseguida, o que aconteceu? Por que veio a perseguição? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu. Depois de 64 anos que Cristo morreu, irmãos, os profetas de Deus, os apóstolos estavam sendo perseguidos e sendo o quê? Mortos. Como Tiago foi morto à espada, como outros tinham sido presos, como Estevão morreu apedrejado. E a Bíblia diz que Roma, aquele império romano, que da onde vinham as perseguições de Cristo, se formos lermos, irmãos, eu procurei saber na história, por que aquela igreja estava sendo tão perseguida? Se a gente formos vermos lá no primeiro versículo, irmãos, de Pedro, o primeiro versículo está dizendo, 1 Pedro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispenso o que? Ele estava vagando no ponto da Galiléia, da Capadócia, da Ásia e de Virgínia. O povo estava o que? Vagando ali. Por que o povo estava vagando? E o versículo, porque a Bíblia está dizendo que o povo estava vagando. Por que o povo estava vagando? Se a gente for estudar a história, irmãos, Roma, naquela época, irmãos, Roma tinha sido incendiada. E Roma, a história diz que Roma ficou ardendo em chamas durante 6 dias. E como o povo de Roma era perseguidor de Cristo, eles acusaram o quê? Os seguidores de Cristo acusou a igreja daquela região de Roma, que eles que tinham colocado fogo em Roma. Então o povo, para não ser apedrejado, para não ser crucificado, o que eles fez? Eles fugiu e estava pelo mundo vagando ali, se escondendo em cavernas. E a palavra de Deus diz que Pedro enviou o quê? Essa carta. E aquele enviou aquela carta para aquele povo, por quê? Porque ele estava passando perseguição. Eles estavam o quê? Aflitos. E eu comparo, irmão, quando a gente está sofrendo uma aflição, quando a gente chega no médico. Quando a gente chega no médico e a gente está com uma dor, o médico primeiramente faz o quê? Ele dá um medicamento para quê? Para aliviar aquela dor, né? E o versículo 2 está dizendo: eleitos, Pedro falou o quê? Eleitos segundo a previdência de Deus, Pai em santificação,
do Espírito para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça após você seja multiplicado. Naquele momento, Pedro já começou aquela carta, irmãos, dando ali um alívio para aquele povo, dizendo que ele estava sendo perseguido, dizendo que ele estava sendo ali procurados, mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário foi por eles. Está dizendo, eleitos, que eles foram o que? Eleitos, a precedências de Deus, Pai, em santidade, e o Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicado. Ali ele estava dizendo que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário era com eles. Então eles não deveriam de forma alguma temer aquilo que estava com eles, porque Cristo era com eles. Cristo está dizendo, irmãos, você que está na presença de Deus, que muitas das vezes está sentindo perseguido, os que te perseguem, irmãos, pode te perseguir, mas vocês estão cobertos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário está sobre a vida de vocês. No versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incomutável, que ele estava explicando para a igreja, que eles eram cobertos pelo sangue de Cristo, que Cristo não tinha pecado, e mesmo assim Cristo não tinha pecado. Cristo veio na terra e fez o que? Só fez o bem, e mesmo assim Cristo foi o que? Crucificado. Como Cristo foi crucificado e fazendo o bem, foi crucificado por nós. Imagine eu e você que é pecador. Imagine, irmãos, como que é difícil para aquele que andava com você nas baladas, irmãos, aceitar você na casa de Deus. Imagine, irmãos, como que é difícil para o dono do bar que você dava tanto lucro, hoje você está dando dízimo oferta na casa de Deus. Então eles vão fazer o quê? Vão querer te perseguir, eles vão querer fazer o que? Querer te perguntar. E Cristo, irmãos, se faz presente, assim como Cristo orientou a Pedro trazer a calma para aquela igreja que estava sofrendo perseguição, o mesmo Cristo hoje se faz aqui presente. E esse mesmo Cristo diz: acalma teu coração, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, vocês estão revestidos. E esse mesmo sangue tem poder, esse mesmo sangue tem poder de curar, esse mesmo sangue de Deus tem poder para purificar. Esse mesmo sangue, irmãos, foi derramado na cruz do Calvário, ele ainda está aceso. Esse sangue, irmãos, não perdeu a validade não, irmãos. Esse sangue não perdeu a validade não, irmãos. O sacrifício na cruz ainda é válido, porque não perdeu a validade, porque Cristo ainda não voltou. Porque eu tinha esse mesmo Cristo que morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele disse que o dia estava subindo para o céu e ia voltar. Ia voltar um dia para voltar para buscar a sua igreja. Ele ia voltar para buscar a igreja que foi perseguida. Ele ia voltar para buscar a igreja que tanto sofreu perseguição. Ele ia voltar para a igreja que mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo, irmãos, aqui na terra, não negou seu nome, não negou a sua fé, não negou de forma alguma o chamado que Deus tem. Irmãos, Deus chamou vocês aqui à toa não, irmãos. Se Deus chamou vocês aqui à toa, irmãos, é porque Ele tem, irmãos, sim, um propósito na vida de vocês. Que através de vocês, essa cidade, muitos irmãos vai ser curado. Através da vida de vocês, vidas vão ser libertas. Através da vida de vocês, vidas vão ser restauradas, vão ser renovadas. E o inimigo, irmãos, de maneira alguma, quer que vocês cheguem até o objetivo que é ganhar almas. Eles querem parar vocês para quê? Para que vocês não ganhem almas. Então, quando o inimigo vier te afrontar, olhe para ele e diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E esse mesmo sangue de Jesus que tem poder está na minha vida, está na vida de vocês. Irmãos, para não tomar mais o tempo, que eu já até passei do horário, vamos ficar todos de pé. Mais uma vez vamos orar ao Senhor, amém?
Grandioso Deus, eterno Pai. Ó Deus de misericórdia, mais uma vez entramos em Sua presença. Meu Pai, neste momento, meu Pai, eu te apresento, meu Pai, uma igreja, meu Pai. Eu te apresento uma igreja, meu Pai, que está orando neste momento. Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego essa vida, meu Pai, que aqui entrou em Suas mãos. Meu Pai, eu não conheço, meu Pai, por menor a vida de cada um que aqui entrou. Mas eu sei, meu Pai, que nessa igreja, meu Pai, há homens e há mulheres, meu Pai, pagando um preço, meu Pai, pelas vidas dessas pessoas que aqui estão. Meu Pai, nessa igreja, meu Pai, é um pastor, meu Pai, é obreiros, meu Pai, que pagam preço, meu Pai, pelas essas vidas que aqui estão. E o Senhor, meu Pai, não dispensa ninguém se antes alimentar. Então eu te peço, meu Pai, para aqueles que aqui entrou, meu Pai, que o sangue de Jesus se faça poder na vida deles. Ó, meu Pai, vai colocando por terra agora toda enfermidade. Vai colocando por terra todo o laço de Satanás. Vai colocando, meu Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, aonde tiver força opressora do mal, que caia por terra. Caia por terra pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Igreja amada, o sacrifício de Deus não foi em vão. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Então somente ore, então somente creia, então somente tenha certeza que Ele aqui se faz presente. Ore em Deus agora, igreja. Ore a Ele, clame a Ele agora, igreja. Ele é fiel e justo, igreja, para perdoar pecado. Ele é fiel e justo, igreja, para libertar. Ele é fiel e justo nesse momento para curar. O Senhor Jesus vai visitando, meu Pai, o ente querido dessa pessoa, meu Pai. Meu Pai, talvez essa pessoa venha para a igreja, meu Pai, buscando a libertação de um parente, buscando a libertação de um filho, ou filho buscando a libertação do pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está sofrendo. Vai lá, meu Pai, resgata, meu Pai. Envia lá, meu Pai, o anjo, meu Pai, com espada na mão desembaiada. Vai cortando todo o laço de Satanás. Vai cortando toda a afronta do inimigo. Vai cortando, meu Pai, neste momento, toda enfermidade. Satanás maldito, eu ordeno a você, pega tudo que é seu e bate em retirada da vida da família dessa pessoa, da vida do familiar dessa pessoa. Essas fotos, meu Pai, que está sobre o altar, eu não conheço a vida de ninguém aqui, meu Pai, mas eu sei que o Senhor está acima de tudo e de todos, que não há nada comparado ao seu poder, meu Pai. Então vai tocando, meu Pai, vai chegando lá, meu Pai, da onde essa pessoa precisa ser liberta. Não, essa pessoa precisa, meu Pai, de um milagre. E faça um milagre, meu Pai, para a honra e a glória do seu nome, meu Pai. Senhor Jesus, eu orei, meu Pai, tendo a plena certeza que aqui o Senhor se faz presente. E aqueles, meu Pai, que oraram, meu Pai, aqueles que depositaram a fé no Senhor, meu Pai, serão curados, serão libertos, para a honra e a glória do seu nome. E assim, meu Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E as palmas são do Senhor. Amém. E assim eu gostaria de estar passando